Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de direito do trabalho. Então, vamos continuar falando sobre direito coletivo do trabalho. Vamos falar especificamente hoje do sindicato, tá? A CLT ela não traz efetivamente um conceito do que seria sindicato, tá? Mas lá no artigo 511 nós temos que o sindicato seria uma associação lícita com a finalidade de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais de empregadores ou empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais que exerçam a mesma atividade, profissão ou atividade ou profissão similares ou conexas. Isso está lá no artigo 511 da CLT. Quer ver? Vamos achar aqui. 511. É lista a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Tá? Isso é o que está lá no artigo 511 da CLT. Então, nós temos isso aí. Associação lista, finalidade de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos e profissionais, de empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais que exerçam a mesma atividade, profissão ou atividade, profissão similares ou conexas. Para se criar um sindicato, ele pode ser formado por pessoas físicas ou jurídicas. Tá? O sindicato dos empregadores ele sempre vai ser formado por empresas e o sindicato dos trabalhadores por pessoas físicas. Os interesses defendidos são coletivos da categoria, tanto judicial quanto extrajudicialmente. O sindicato ele não disciplina o exercício da profissão, como a OAB, o CREA, a CREMER, CRO, essas coisas assim. Tá? Ele não é um órgão de classe, ele é uma entidade que representa os interesses dos trabalhadores ou dos empregadores, mas não com filiação obrigatória, como nas ordens profissionais, e também não é um órgão de fiscalização do exercício profissional, como é da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Tá? Não tem o esporte, o lazer como objetivo, tá? Embora muitos sindicatos tenham sedes sociais, sede campestre, enfim, locais lá com piscina, campo de futebol, cancha de bocha, enfim, tá? Isso é um serviço à parte que eles prestam em favor dos seus associados, mas não é o seu objetivo principal, tá? Ele se torna uma pessoa jurídica do direito privado, tá? Assim que se for constituído, e ele é uma associação civil de natureza privada, autônoma e coletiva. E aí, quando se fala em sindicato, nós temos que fazer um paralelo aqui com aquele princípio que nós vimos na aula passada, do princípio da liberdade sindical, que diz que pode-se criar quantos sindicatos quiserem, no número que quiserem, as pessoas que vão livremente estabelecer quais são seus sindicatos, as suas categorias, enfim. Em contrapartida, nós temos o princípio da unicidade sindical, que é um princípio adotado pela Constituição Federal de 88 no Brasil. Esse princípio ele diz que não há possibilidade de criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município. Tá? Então, se por um lado, lá na liberdade sindical, eu tenho a garantia de que eu posso criar quantos sindicatos eu quiser e que o Estado não vai intervir, não vai interferir na criação ou na administração do sindicato, eu tenho o princípio da unicidade sindical, que está na Constituição Federal também, dizendo que eu só posso ter um sindicato em cada território e esse território não pode ser inferior a de um município. Tá? Para alguns, esse sistema é um modo de controle do Estado em relação aos sindicatos, e para outros é um sinônimo de força, porque quanto você tendo um sindicato único ou menor dentro do mesmo base territorial e forte, ele vai ter mais força para representar os seus associados do que vários sindicatos pequenos com pouca força. Tá? Então nós temos que no Brasil, embora o Brasil respeite o princípio da liberdade sindical, tá? Que tem essa vedação, é contrária à Convenção 87 da OIT, que nós falamos na semana passada, da Convenção 87 da OIT, tá? Então ainda existe no Brasil a possibilidade de livre criação de sindicatos. Vamos dar uma olhada no artigo 8º da Constituição Federal. Onde é que está aqui? Artigo 8º. É livre associação profissional sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical,
Aqui está o reconhecimento da liberdade sindical lá da Convenção 87, tá? Que o Brasil não ratificou, mas no inciso 1º nós temos a liberdade sindical. Aí no inciso 2º vem a vedação, vem justamente a unicidade sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, então trabalhadores ou empregadores, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, se por um lado eu tenho liberdade de criar quantos sindicatos eu quiser, por outro lado eu tenho o limite de que eu não posso ter mais do que um sindicato na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Então eu tenho dois princípios aqui que se colidem, e no Brasil eles sobrevivem, digamos assim, harmonicamente. Tá? Então, temos que atentar para o artigo 8º, inciso 1º, no quesito liberdade sindical, mas principalmente no artigo 8º, inciso 2º, no quesito unicidade sindical. E não podemos esquecer isso. Somos livres para criar o sindicato que quisermos sem interferência do Estado. No entanto, só podemos ter um sindicato na mesma base territorial, e essa base territorial não pode ser inferior à base de um município. Se existissem vários sindicatos na mesma base territorial ou no mesmo município, enfim, tá? Alguns doutrinadores entendem que as pessoas poderiam escolher livremente a qual entidade se filiar, e aí aquela entidade que efetivamente represente melhor a categoria é que seria que acabaria sendo a eleita por todos ou pela grande maioria, e acabaria sendo aquela que se sobreporia às demais. Tá? E aí tem até alguns critérios que alguns autores trazem como possíveis critérios para se verificar qual a entidade é melhor ou mais representativa do que a outra. Tá? Seria pelo número de associados, pela maior representatividade nos locais de trabalho, seria pela eleição da escolha do mais representativo, ou percentual de sindicalização, a antiguidade do sindicato, enfim, os doutrinadores trazem aí várias ideias sobre como nós poderíamos, então, existindo vários sindicatos, se a liberdade sindical fosse totalitária e não vedada pela unicidade sindical, para se estabelecer, então, qual é o sindicato que deve efetivamente se sobrepor aos demais. Entre as funções do sindicato, nós temos que o sindicato busca a melhoria da condição social da classe trabalhadora, busca a produção de normas, no caso, a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho e o Dissídio Coletivo de Trabalho, a pacificação de conflitos através da negociação, que justamente vai redundar numa convenção coletiva, num acordo coletivo, ou, se for judicializada essa negociação, num dissídio coletivo, numa sentença normativa. Tá? Também tem por funções a distribuição de riquezas e a adequação dos sujeitos das relações de trabalho às particularidades regionais ou históricas. Então, relembrando que nós temos os dois princípios, da unicidade e da liberdade. Tá? Um diz que o Estado não pode interferir nem intervir na criação do sindicato, e outro diz que só pode ter um sindicato em cada município, da mesma categoria, seja ela dos empregadores, seja ela dos empregados. E aí nós temos o seguinte, a súmula 677 do STF, que vai estabelecer o seguinte: até que a lei venha dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Então, embora o Estado não interfira na criação, o Estado faz o registro através do Ministério do Trabalho, que agora não é mais o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Economia, que tem lá a Secretaria de Trabalho. Então, é feito esse registro para que se garanta a unicidade sindical. Então, o único requisito que o poder público vai fazer para registrar ou não registrar uma entidade sindical é saber se há coincidência de base territorial. Se não houver coincidência de base territorial com nenhum sindicato existente, o sindicato será criado facilmente. Tá? Havendo coincidência, aí há um conflito, e aí nós vamos falar disso mais adiante, como é que se resolve esse conflito da criação do sindicato. Então lembrem da súmula 677 do STF. Quanto aos representados, as categorias, nós temos basicamente duas categorias. A categoria econômica, que é a categoria dos empregadores, tá? E a categoria profissional, que é a categoria dos empregados ou dos trabalhadores. A categoria econômica dos empregadores, ela ocorre quando há solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constituindo vínculo social básico entre essas pessoas. Artigo 511, parágrafo 1º da CLT.
A solidariedade em interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Tá? Então, a categoria econômica, que é a dos empregadores, ela tem que haver essa solidariedade em interesses econômicos, atividades idênticas, similares ou conexas, para que tenha esse vínculo social, para que nós tenhamos, então, a chamada categoria dos empregadores, a categoria econômica. E o que seriam atividades similares ou conexas? Tá? Similares seriam aqueles ramos parecidos de atividades semelhantes, tá? Analogia entre as atividades. Por exemplo, hotel, restaurante, lanchonete, bar, mercearia, açougue, mercado. Tá? Então, mercado, açougue, mercearia, quitanda, ou então hotel, restaurante, bar, lanchonete, são similares, são ramos parecidos. Né? Atividades semelhantes que fazem analogia uma com as outras. São muito semelhantes. E conexas são aquelas que não são semelhantes, mas que se complementam. Como, por exemplo, na construção civil, né? Nós temos atividade de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, de eletricista, de encanador. São atividades que se complementam, então são atividades conexas. Quanto à categoria profissional, nós temos então dos empregados ou dos trabalhadores. Ela ocorre quando existe similitude oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. Então, ocorre quando existe similitude, ou seja, são atividades similares, né, oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. E aí, mesma coisa, similares ou conexas. Tá? E aí, quanto a isso, nós temos uma observação a fazer aqui. Tá? Eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Se a empresa tiver várias atividades, só um pouquinho, gente. Eu vou ter que desligar o telefone aqui que está tocando. Pronto. Então, se a empresa tiver várias atividades, o empregado será enquadrado naquela que for a preponderante da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que é de comércio varejista, mas tem lá um motorista, ele vai ser enquadrado na atividade preponderante, que é comércio varejista. E aí nós vamos para a súmula 374 do TST, que diz o seguinte, vamos achá-la. Trezentos e setenta e quatro, está aqui. Vamos abri-la. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Então, se no dissídio coletivo, se na negociação coletiva daquela empresa, daquele ramo da empresa, não o sindicato específico da função daquele empregado não tiver sido chamado a negociar, então ele não terá direito aos benefícios daquela categoria. Tá? Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Tá bom? E aí, quanto aos órgãos do sindicato, nós temos 3 órgãos do sindicato: a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho Fiscal. Membros da diretoria do sindicato, como vocês sabem, tem a questão da estabilidade sindical. Tá? E onde é que está essa questão da estabilidade sindical? Vamos para a legislação, que depois nós falamos o que significa. Artigo 522 da CLT diz o seguinte: a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros de um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Isso está no 522. Lá no 543, então o 522 diz que são no mínimo, no máximo 7 integrantes da categoria que vão fazer parte da diretoria. No 543, parágrafo 3º. O empregado eleito para cargo da administração sindical ou representação profissional
inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mistério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado, sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação da entidade sindical ou da associação profissional, até um ano após o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave apurada nos termos desta consolidação. Então, no 522 nós temos que há um número de 7 no máximo, no 543 nós temos que há estabilidade sindical para os membros da diretoria. E aí cria-se aquele problema, afinal de contas, se a diretoria tiver 15 integrantes, serão todos os 15 que serão terão estabilidade ou serão apenas os 7 principais? Aí nós temos a súmula 369 do TST, que diz o seguinte: é assegurada a estabilidade provisória ao empregado do dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição, tá, isso aqui nós já falamos nas outras aulas, o que importa é o inciso 2º. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade, que é a luz do 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual ao número de suplentes. Então, é apenas aqueles 7 primeiros integrantes da diretoria que terão a estabilidade. Tá? Ainda que a categoria resolva eleger 45 integrantes para a diretoria, tá? Terão que ser escolhidos 7 titulares, digamos assim, ou 7 principais, que terão estabilidade no contrato de trabalho. A Assembleia, gente, a Assembleia é o órgão máximo, tá? E tem por objetivos ou por funções traçar diretrizes do sindicato e a forma de atuação, eleger a diretoria e seus representantes, tomar e aprovar as contas da diretoria, julgar os atos da diretoria e deliberar sobre a negociação coletiva. E o Conselho Fiscal terá a fiscalização da gestão financeira. Tá? E a diretoria terá a administração do sindicato como um todo. Tá? Tá. Sobre o sindicato, então, nós temos essas regras, essas observações a serem feitas. Agora nós vamos falar o seguinte: nós temos as entidades superiores, que são a federação e a confederação. Artigo 534 e 535 da CLT. Vamos lá. 534, onde é que está aqui? Aqui. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. E o 535, as confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão a sede na capital da República. Então nós temos a federação e a confederação. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Voltando a falar de sindicato, tem algumas coisas aqui que eu anotei aqui. Tá? O sindicato ele se coloca como um representante, um porta-voz. Tá? Eles são, anotei aqui assim, para dizer para vocês. São entidades associativas permanentes que representam, respectivamente, trabalhadores e empregadores, visando a defesa de seus correspondentes interesses coletivos. É uma associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. E aí eu anotei novamente o artigo 511 da CLT, que é aquele artigo que a gente viu antes. Tá? Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, organizada por categorias ou por profissões. Tá? As categorias dos trabalhadores que se encontram na mesma situação econômica ou conjunto de pessoas que exerçam atividades em um determinado setor. E aí nós temos aquela questão, né? Confederação no topo. Então, se nós tivéssemos uma pirâmide, né? No topo nós temos as confederações, logo abaixo as federações e na base da pirâmide nós temos os sindicatos. Tá? E o que é o paralelismo sindical? O paralelismo sindical significa que a existência do sindicato representativo da categoria profissional para cada sindicato correspondente à categoria econômica. Então,
existindo um sindicato da categoria profissional, nós vamos ter um sindicato da categoria econômica. Isso é o paralelismo sindical, que corresponde sempre a um sindicato dos empregados, à existência do sindicato dos empregadores. E voltando então às federações são entidades sindicais de grau superior organizadas nos Estados-membros. São organizadas em âmbito estadual, e aí lá no artigo 534, que nós já lemos antes, nós temos que tem que ser pelo menos 5 sindicatos, tá? Que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. As federações, elas coordenam o interesse de sindicatos agrupados, elas podem celebrar convenções, acordos coletivos ou ajuizar dissídios coletivos quando as categorias não forem organizadas em sindicatos. Tá? E os órgãos da federação são a diretoria, conselho de representantes e conselho fiscal. Tá? Diretoria no mínimo de 3 membros, conselho fiscal no mínimo de 3 membros, que são eleitos pelo conselho de representantes, né, o conselho de sindicatos representantes, e aí o presidente é escolhido dentre os membros da diretoria. As confederações são entidades sem grau de grau superior de âmbito nacional, constituídas por no mínimo 3 federações com sede em Brasília, nós lemos o artigo 535, se formam por ramo de atividade, então, Confederação da Indústria, Confederação do Comércio, Confederação dos Trabalhadores, Confederação dos motoristas e assim por diante. Coordenam as atividades das entidades de grau inferior, tá? E são a diretoria eleita da mesma forma que das federações. Confederação, federação, sindicato. Semana que vem nós vamos falar das centrais sindicais, tá? E da proteção à sindicalização. Gente, por hoje era isso. Eu lembrei que eu ia falar ainda para vocês e que eu falei antes que eu ia falar depois e não falei ainda. Então, antes de terminar, eu acho que eu já falei, mas é sempre bom relembrar. Quando eu falei para vocês que os sindicatos tinham por objetivos criar norma, né, ou criar regras, através das convenções coletivas, dos acordos coletivos, dos dissídios coletivos, eu falei para vocês que eu ia explicar mais uma vez o que era uma convenção coletiva, um dissídio coletivo e um acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é um contrato, é um acordo entre sindicatos dos empregadores e sindicatos dos empregados para estabelecer regras daquelas categorias correspondentes. Tá? Então, nós formos pensar sindicatos comerciários de Carazinho com o sindicato do comércio varejista de Carazinho, Sindilojas. Tá? Então, os sindicatos comerciários e Sindilojas se reúnem e fazem uma convenção coletiva, ou seja, um grande acordo onde se estabelece inúmeras regras, inúmeros direitos e deveres das partes que são além do que está previsto na CLT e na legislação esparsa. Tá? Alguns direitos que normalmente são incluídos em convenções coletivas ou em acordos coletivos, que eu já vou falar o que é. Auxílio creche, auxílio estudante, auxílio funeral, plano de saúde, banco de horas, estabilidade para o dirigente sindical, melhor, estabilidade para o empregado que está perto de se aposentar. Tá? São algumas das situações que se criam através de convenções coletivas. E o acordo coletivo de trabalho é exatamente a mesma coisa, só que em vez de nós termos nos dois polos sindicatos, nós teremos o sindicato dos empregadores sempre, ou melhor, o sindicato dos empregados sempre, tá? Sempre dos trabalhadores, com uma empresa individualmente, não através do seu sindicato patronal. Aí nós temos um acordo coletivo de trabalho. E se essas duas entidades, ou se essas entidades laborais e as respectivas empresas não chegarem a acordos, não conseguirem fazer nem o acordo coletivo, nem a convenção coletiva, aí é ajuizado um dissídio coletivo de trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, que é o tribunal que vai julgar, e aí será um dissídio, um litígio, onde, depois de discussões, enfim, vai ter uma sentença, um acórdão, que nós damos o nome de sentença normativa, e a sentença normativa é que vai estabelecer esses direitos e obrigações para aquela categoria após todo o trâmite processual. Aí nós temos o resultado do dissídio coletivo, que é a sentença normativa. Então, muitas vezes vocês vão ouvir falar assim, porque não saiu ainda o dissídio da empresa. Não quer dizer necessariamente que seja o dissídio, pode ser o acordo coletivo, pode ser a convenção coletiva, ou pode ser o que seria correto dizer a sentença normativa, que é o resultado do dissídio coletivo. Tá, gente? Eu precisava fazer esse parênteses aí para restabelecer, repetir, enfim,
para que vocês fiquem bem cientes da diferença entre convenção, acordo e dissídio coletivo. Tá? Se ficaram com alguma dúvida, me contatem. Por enquanto, por hoje é isso. Semana que vem nós vamos falar das centrais sindicais e vamos seguir aí mais um pouco sobre o direito sindical, o direito coletivo do trabalho. Tá bom? Um abraço, boa noite a todos.